E se eu disser a você que toda a base da fé cristã repousa sobre um evento que muitos consideram o maior mito da humanidade? E se a ressurreição de Jesus Cristo for apenas uma lenda, um delírio coletivo, ou pior ainda, uma fraude histórica? Pode parecer chocante fazer essa pergunta, mas nós não somos os primeiros a pensar assim. O próprio apóstolo Paulo foi brutalmente honesto sobre as implicações dessa dúvida. Podemos ver lá em 1 Coríntios 15:14 que ele faz uma declaração devastadora. Ele diz: "E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a nossa fé." Paulo está dizendo que o cristianismo não é uma filosofia de vida bonitinha, não é um conjunto de regras morais. Se o túmulo não estiver vazio, nós somos os mais miseráveis de todos os homens e deveríamos fechar as portas das nossas igrejas hoje mesmo. Diferente de outras religiões do mundo onde seus fundadores morreram e continuam mortos, o cristianismo sustenta-se inteiramente sobre um evento histórico, o túmulo vazio em Jerusalém. Olá, meu nome é Paulo Cabral e hoje vamos responder ao ceticismo secular. O pensamento secular humanista afirma que o universo é um sistema fechado, materialista, onde milagres são impossíveis. Por isso, a cultura moderna tenta a todo custo descartar a ressurreição. Mas hoje nós vamos usar uma abordagem de fé, não vamos usar uma abordagem de fé cega. Não vamos apenas dizer, eu sei que ele vive no meu coração. O secularista, ele não aceita isso como evidência. Nós vamos para o campo da história. Vamos usar metodologia historiográfica rigorosa chamada de abordagem dos fatos mínimos. Essa abordagem, popularizada por acadêmicos como o Dr. Gary Habermas e o Dr. Michael Licona, é fascinante e dá uma credibilidade gigantesca à nossa defesa. Você sabe por quê? Porque ela não exige que o cético acredite de antemão que a Bíblia é a palavra infalível de Deus. A abordagem dos fatos mínimos constrói o caso usando apenas dados históricos que cumprem dois critérios extremamente rigorosos. Primeiro, são fatos atestados por múltiplas fontes independentes e segundo, são fatos aceitos por quase 100% dos historiadores e acadêmicos críticos da antiguidade. E quando digo críticos, estou incluindo agnósticos, ateus, liberais, como o famoso historiador cético Bart Ehrman. Então, quais são os fatos que até os ateus concordam? Jesus morreu por crucificação romana. Logo após a sua morte, seus discípulos tiveram experiências reais com o que eles acreditam ser Jesus ressuscitado. Esses discípulos sofreram uma transformação radical. De homens covardes e medrosos, passaram a ser proclamadores ousados, dispostos a serem torturados e mortos por essa crença. O maior perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, converteu-se subitamente após uma experiência com Cristo ressuscitado. Tiago, irmão de Jesus, que era um cético envergonhado durante a vida de Cristo, também se converteu após uma aparição. A esses 5 fatos somados, o túmulo vazio, que hoje é aceito por cerca de 75% da erudição crítica mundial. A grande questão apologética é: qual teoria explica melhor todos esses fatos? Ao longo dos séculos, os céticos criaram várias teorias naturalistas para tentar explicar esses eventos sem admitir um milagre. Primeiro, a teoria do desmaio. Alguns céticos iluministas disseram que Jesus não morreu na cruz. Ele apenas desmaiou pela dor, foi colocado no túmulo frio e acordou, empurrou a pedra e apareceu aos discípulos. Clinicamente e historicamente isso é um absurdo. A cruz romana era uma máquina de matar implacável. A morte ocorria por asfixia. Além disso, a lança romana perfurou o peito de Jesus. E a saída de sangue e água, relatada em João, indica, segundo a medicina moderna, a ruptura de saco pericárdico em volta do coração. É uma ferida imediatamente fatal. E filosoficamente, pense bem, um Jesus semi-morto, arrastando-se, sangrando e precisando de um médico,
jamais convenceria os discípulos de que ele era o Senhor da vida, o vencedor da morte. Essa teoria não se sustenta. Teoria 2. Teoria do roubo do corpo. Foi a primeira teoria inventada pelas autoridades judaicas. Os discípulos roubaram o corpo enquanto os guardas dormiam. Nenhum historiador sério hoje acredita mais nisso. Por uma razão bem simples: a psicologia humana. Mentirosos não se tornam mártires por uma mentira que eles mesmos inventaram. Chuck Colson foi um conselheiro do presidente americano Richard Nixon e esteve envolvido no escândalo de Watergate. Disse algo brilhante. Ele notou que 12 dos homens mais poderosos do mundo não conseguiram manter uma mentira por 3 semanas para salvar o presidente. Alguém cedeu à pressão. Como 12 pescadores galileus manteriam uma mentira por décadas, enfrentando apedrejamento, chicotadas, cruzes, sem que nenhum deles confessasse a fraude? O roubo é impossível diante da transformação radical dos apóstolos. Terceira teoria, a teoria da alucinação. Essa é a favorita dos céticos modernos. Os discípulos estavam de luto, traumatizados, e todos tiveram alucinações coletivas de que Jesus estaria vivo. Acontece que a psiquiatria, a psicologia clínica, nos dizem que alucinações são projeções internas e individuais da mente humana, como sonhos. 2 pessoas não podem compartilhar a mesma alucinação, muito menos 12, muito menos 500 pessoas ao mesmo tempo, como Paulo relata em 1 Coríntios 15:6. Além disso, alucinações não explicam o túmulo vazio. Se eles estivessem alucinados, bastava os fariseus irem ao túmulo, pegarem o corpo de Jesus e desfilarem com ele pela cidade de Jerusalém. O cristianismo teria morrido no primeiro final de semana. Mas eles não podiam fazer isso porque o túmulo estava vazio. Teoria 4. A teoria do mito ou lenda. A história da ressurreição foi um mito que cresceu aos poucos, décadas e séculos depois, como um telefone sem fio, copiando mitos pagãos de deuses que morrem e ressuscitam. Falso. A história nos mostra que lendas precisam de gerações para se formar e apagar o núcleo histórico de um evento. Mas o credo cristão, que Paulo cita em 1 Coríntios 15, detalhando a morte e as aparições de Cristo, é datado pelos historiadores como tendo sido formulado há meros meses, ou no máximo de 3 a 5 anos após a cruz. É cedo demais para ser uma lenda. Além disso, as testemunhas oculares vivas e que andavam pelas ruas de Jerusalém, elas poderiam facilmente desmentir qualquer invenção. É um detalhe teológico fascinante. O judaísmo do primeiro século não tinha nenhuma expectativa de um Messias que morreria e ressuscitaria no meio da história. Eles esperavam um rei militar e político. A ressurreição não foi uma invenção da mente judaica. Foi um evento tão chocante que forçou a mudança de todo o sistema de crenças. Veja bem, quando olhamos para as evidências, vemos que o pensamento secularista é forçado a abraçar teorias altamente improváveis, saltos cegos da fé no naturalismo, apenas para evitar a admissão de um milagre. O viés contra a ressurreição não é um fruto de análise imparcial da história, mas de uma pressuposição dogmática contra a existência de Deus. Por que isso importa hoje para nós? A apologética não é apenas um exercício acadêmico para ganhar debates. Ela tem implicações eternas. Se Deus Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele colocou o seu selo de suprema aprovação divina sobre tudo o que Jesus disse e fez. Jesus afirmou ser filho de Deus, afirmou perdoar pecados, afirmou ser a ponte para o Pai. A ressurreição é a prova de que ele falava a verdade. Mais do que isso, a ressurreição é a vitória final sobre o maior e mais aterrorizante inimigo humano, a morte.
É por causa do túmulo vazio que Paulo pode olhar para a morte e escarnecer dela, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Se Cristo vive, então nosso sofrimento tem um propósito. A justiça final é garantida. A vitória eterna não é uma ilusão, mas uma promessa selada com sangue e glória. A investigação rigorosa atesta que o naturalismo filosófico fracassa categoricamente diante da tumba vazia de Jerusalém. Como vimos hoje, o triunfo de Cristo sobre a morte não é apenas um dogma de fé, mas uma realidade alicerçada com rigorosa investigação histórica. Ele ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus abençoe a sua vida.